Shao Kahn se casando com a Sônia? Liu Kang americano e cabeçudo? Grupo de dança oficial e muito mais bizarrices oficiais de Mortal Kombat que você não sabe ou não lembra que aconteceram. Para isso eu trouxe aqui novamente o mestre By-Speed para me ajudar a listar os 10 piores erros da história da sensacional franquia Mortal Kombat. Então vambora, Renatão! Então se você gosta de MK, vou te fazer um desafio. Se inscreva aqui no canal agora. Se em 4 vídeos nada neles te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Vai lá, experimente. Estamos apostados? Você talvez tenha boas memórias desse desenho quando ele passava na TV Record, mas já tentou ver ele depois de adulto? Mortal Kombat: Os Defensores da Terra foi produzido em 1996, no meio de um turbilhão de críticas contra a franquia por sua violência. Por isso, lançar um desenho infantil sobre um jogo onde uma pessoa dá um fatality em outra não tinha como ser uma coisa muito bem recebida. Houveram diversos protestos e muitos pais proibiram seus filhos de verem o programa, o que fez o horário ter baixa audiência. Mas afinal, o desenho era bom ou não? Os que puderam ver Os Defensores da Terra também não ficaram muito felizes. Por ser uma produção para público infantil, grande parte que fez Mortal Kombat ser diferenciado foi retirado. O enredo era completamente diferente do original, girando em torno de viagens em portais para outras dimensões. Em alguns episódios tinha até lição de moral em Mortal Kombat. Já sem muitos espectadores por causa da polêmica, a produção de baixo orçamento tomou o fatality dos próprios fãs, resultando em uma péssima avaliação tanto para o público quanto para a crítica. A audiência foi pífia e apenas 3 episódios foram exibidos, sendo cancelado ainda em 96. Entretanto, uma coisa deu certo em Mortal Kombat: Os Defensores da Terra, entre vários personagens exclusivos criados ali, um deles se salvou. Foi nesse desenho que nasceu o feiticeiro Quan Chi, isso mesmo, que posteriormente foi levado para os jogos e se tornou um dos mais icônicos vilões da franquia. Falando em vilões, tem um aqui. Mortal Kombat 1 de Super Nintendo foi um erro. Apesar de muitos terem se divertido com o jogo, por ser a única oportunidade de jogar o sucesso dos fliperamas em casa, se você comparar as versões originais de Mega Drive, irá entender o motivo de por que é um erro. Em 1992, no auge da guerra dos consoles entre a Nintendo e a Sega nos Estados Unidos, longe dessa treta entre as duas, quem brilhava nos arcades era a Midway, com seu sangrento jogo que era uma febre e notícia em todas as mídias possíveis. A Acclaim, que distribuiu o game pelo país, decidiu que não iria vender a exclusividade de publicação de MK para um console apenas, pois queria ele nos 2 principais videogames caseiros ao mesmo tempo. Era pegar ou largar para as 2 principais companhias rivais do ramo. E as 2 pegaram. Só que para publicar um jogo nas plataformas da Nintendo, era preciso passar por um rígido processo de aprovação de qualidade, onde a companhia japonesa mandava como o jogo deveria ser, e na época ela defendia que os videogames eram apenas brinquedos de criança, obrigando os estúdios a fazerem mudanças profundas em MK. Assim, o violento jogo de luta mudou seu sangue para suor, a violência foi atenuada ou retirada, os fatalities foram modificados e toda a essência do que fez o jogo ser um sucesso foi excluída do porte para Super Nintendo. O jogo parecia um eterno friendship e por isso foi classificado como para criancinhas. O lançamento foi um fracasso, as vendas foram baixíssimas e a Nintendo foi humilhada pela Sega nos Estados Unidos. E depois, para tentar esquecer esse erro, na sequência Mortal Kombat 2, a criadora do Super Mario deixou a Acclaim publicar o jogo como ele realmente era. E aí sim deu certo. Só que nem apenas jogos bons foram feitos pelo time de Mortal Kombat 2. Você provavelmente não conhece The Grid, que bom pra você. Esse aqui não é exatamente um erro de Mortal Kombat, mas um erro feito pela equipe dele. Isso mesmo. No ano 2000, os desenvolvedores de Mortal Kombat estavam querendo muito fazer games sobre a franquia que não fossem do gênero de jogo de luta. E na época, jogos como Doom, Duke Nukem ou Quake, só classicão, né? Já eram um sucesso nos computadores. Então os criadores de Liu Kang, Kitana, Shao Kahn quiseram fazer algo similar, só que para os arcades. O problema é que o resultado ficou simplesmente horroroso. Apesar de ser um jogo de tiro em terceira pessoa, The Grid é um fliperama bizarro, cara, com um manche de aviões, um teclado numérico e uma bolinha na direita para se movimentar. Era possível até 6 pessoas jogarem juntas em um deathmatch. Quem fizer mais pontos, vence. Tudo muito simples. O problema é que a câmera, a movimentação e o cenário deixam tudo simplesmente irritante. O jogo possui lutadores de Mortal Kombat e diversos sons e efeitos usados na franquia, mas sem o carisma de MK, sendo, na verdade, um grande fracasso financeiro para Midway. Os personagens novos eram todos muito genéricos e não faziam muito sentido ver os poderosos Scorpion ou Noobside correndo por aí com uma arma na
mão tentando atirar nos outros. Como resultado, após o lançamento, a Midway decidiu encerrar toda a divisão de fliperamas da companhia e The Grid se tornou o último arcade lançado por ela. Mas essa não foi a única aparição, por assim dizer, diferente de todos os personagens de Mortal Kombat. Você lembra da revista Playboy? Em 2004, na época de Mortal Kombat Deception, a CNN reportou que a falecida publicação estava querendo fazer algo diferente. Então decidiu ter uma edição com várias musas dos games posando para a revista. A Playboy entrou em contato com os estúdios e reuniu um elenco de peso, com personagens de games como Tekken, Blood Rain e, claro, Mortal Kombat. Só que tinha uma pegadinha. Embora você pense que por ser a Playboy, elas estariam sem roupas, na verdade o plano era deixá-las apenas sexy e fazer uma reportagem sobre games usando essas ilustrações para chamar a atenção. A única que apareceria com alguma coisa mais à mostra seria a protagonista de Blood Rain. Mesmo assim, só estaria assim a parte de cima da roupa. Nada demais para a publicação. Segundo o Screen Rant, o problema foi quando a Midway, então desenvolvedora de Mortal Kombat, enviou a imagem da Milena, ou Milina, como você achar melhor. A Playboy ficou escandalizada e disse que aquilo era muito obsceno até pra eles e se recusou a publicar a imagem. Dá pra acreditar? A Midway teve que censurar a lutadora e colocar mais roupas nela para ao menos a Milena aparecer na revista. Anos depois, na segunda vez que a lutadora posou para a publicação adulta, os ilustradores da Midway pesaram a mão novamente e aconteceu tudo de novo. Aliás, pensando bem, eu não sei se isso conta como um erro de Mortal Kombat. Se você acha que a Midway não errou, deixa um like aí no vídeo. Esse sexto lugar é polêmico. É natural que todo grande sucesso popular tenha uma chance de virar um live action. E com Mortal Kombat não foi diferente. Só que nisso a franquia teve mais erros do que acertos. O primeiro filme de Mortal Kombat foi elogiado por ser fiel e bem produzido. Mas o resto, você lembra da série Mortal Kombat Conquest, que contava a história de Kung Lao? Pois é, a produção de baixíssimo orçamento, lançado em 98, durou apenas uma temporada e já foi cancelado. E aquele filme da franquia em 2021 que foi protagonizado pelo americano chamado de Cole Young, aquilo dividiu opiniões. Alguns gostaram da adaptação cheia de luta e ação, já outros criticaram, dizendo que era cheio de furos bizarros no roteiro, problemas gigantes de direção e por ignorar a história de Mortal Kombat praticamente inteira. Mas tem um filme que não divide opiniões. Mortal Kombat: A Aniquilação foi massacrado pela crítica e o público desde quando foi anunciado. Apesar da nostalgia de alguns que viram no cinema quando eram crianças, como O Segredo dos Games aqui, e eu também, né? A produção hoje é considerado muito galhofa, mudando a história e focando o Animality, que é a finalização mal recebida pelos jogadores em Mortal Kombat 3. Para piorar, apesar de ser um longa de 97, os efeitos especiais horrorosos são imediatamente datados da década de 80. Exatamente, tinha coisa muito bizarra aí, né? Praticamente todos os atores do primeiro filme Mortal Kombat não quiseram participar dessa sequência. O produtor revelou anos depois que o filme foi lançado sem estar pronto. Isso mesmo, pois o estúdio obrigou a colocá-lo logo nos cinemas para arrecadar com a popularidade do jogo. Veja só, meus amigos. E resultando em notas horrorosas, a produção organizou e assinou contratos para a trilogia de filmes de Mortal Kombat, mas após o desastre, a continuação foi aniquilada. E antes de entrarmos no top 5 com as mais bizarras vezes que Mortal Kombat deu errado, só um lembrete rápido. Vídeos mais trabalhados são cada vez mais caros e raros no YouTube. E se você gosta de conteúdo assim, você pode fazer a diferença nos ajudando a ir mais longe e fazer mais. Se puder, separe apenas R$5 no mês e seja membro do canal clicando no botão bem aqui embaixo. Ou envie um pix para o e-mail do renato@gmail.com. Tem um QR Code aqui na tela. Faça sua parte e nos ajude, por favor. E obrigado a todos que estão juntos conosco. Mas Speed, bora pro grande top 5. Bora lá! O ano de 97 foi cheio de novidades para os fãs de Mortal Kombat. O problema é que não eram necessariamente boas novidades. Esse ano foi o lançamento de Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero e controverso Mortal Kombat 4. Dois jogos que foram muito criticados na época e apesar de serem gêneros diferentes, eles compartilham de uma das piores coisas que a franquia já fez. Cutscenes. Mortal Kombat 4 não é o primor da animação durante gameplay, mas foi nos finais dos personagens que ele foi a outro nível. O game é conhecido por ter uma das piores cenas de encerramento de personagens, com uma junção péssima de animações para a época, com um roteiro pior ainda. MK4 entrou fácil na lista de piores finais já vistos, apenas graças à interpretação dos personagens. Mas se você acha que não tem como piorar, meu amigo, saiba que os desenvolvedores se superaram logo em seguidas. No Mythology Sub-Zero, que substituiu as animações horríveis por pseudos atores de live action usando cosplay dos personagens. Exatamente isso. Tudo foi feito com baixíssimo orçamento e na frente das telas verdes em apenas algumas poucas semanas. Quando digo tudo, é tudo mesmo, incluindo gravação,
animação, edição, efeitos, som e criação de aplicações 3D em todos os lugares possíveis, já que na época estava na moda. Embora uma hora ou outra muitos acabem se acostumando com o clima, o jogo também não colabora muito. Quantas vezes você caiu na plataforma e viu a mesma animação de Sub-Zero se contorcendo igual uma barata? Fica difícil ter paciência para terminar esses jogos com tanta falta de incentivo visual, não é verdade? O jogo inédito seguinte de Mortal Kombat só não foi pior em matéria de cutscenes porque isso era uma coisa que ele basicamente não tinha. Inclusive, ele está no 4º lugar. Falar sobre os jogos ruins de Mortal Kombat é falar do mais do mesmo. Nesses 2 vídeos aqui eu já citei alguns deles, mas há um outro muito especial que eu tenho que colocar nessa lista aqui. Mortal Kombat Special Forces é um atentado contra um fã de Mortal Kombat. O jogo marca mais uma iniciativa da Midway para criar jogos de outros gêneros baseados na franquia. E mais uma vez eles falharam miseravelmente. Special Forces já começou errado em sua concepção. O game estava sendo desenvolvido pela equipe de John Tobias, co-criador da franquia, mas ele e boa parte do time principal deixaram a Midway durante o desenvolvimento. A companhia não quis cancelar a produção e deixou um outro time improvisado contratado às pressas trabalhando no jogo, porém não ajustou o orçamento e não deu prazo a mais para terminar a produção. Para piorar, os novos desenvolvedores, além de não serem tão ligados a Mortal Kombat, resolveram mudar praticamente tudo que foi planejado, o que gerou várias consequências, como vimos nesse vídeo aqui sobre Shaolin Monks. O resultado é um desastre total com o nome da franquia. O game tem gráficos horrorosos, jogabilidade impossível, sons inaudíveis e história inexistente. É simplesmente um conjunto de tudo que há de pior. O game figura em várias listas de piores jogos já lançados na história. A Midway, sabendo da bomba que tinha nas mãos, tentou vender Special Forces com um preço muito abaixo do normal desde a estreia. Mas algumas reviews, como a da Next Gen, recomendaram aos jogadores nem sequer irem às lojas para olharem como o game estava. Após esse desastre, a franquia Mortal Kombat foi pausada pela Midway até o lançamento de Deadly Alliance, para o estúdio poder se reajustar. Se Special Forces já foi, imagina o que vem a seguir nessa lista. Abrindo o pódio, em 3º lugar está Mortal Kombat The Live Tour, uma das iniciativas mais curiosas e bizarras que eu já vi. A intenção era gerar publicidade usando o teatro para isso, então foi criado show sobre Mortal Kombat com cosplayers, fingindo lutas e dançando no palco com adaptações próprias para os personagens, como o Cabal, que usava um escudo indígena, e Sub-Zero com uma lança bizarra. A turnê foi marcada para atravessar os Estados Unidos entre os anos de 1995 e 1996 e contou com um grande investimento em marketing, com diversos comerciais e apresentações em emissoras para chamar o público. Porém, o resultado não foi o mesmo. A bizarra iniciativa foi considerada um fracasso total. Ela parecia ser feita para crianças, só que na época de Mortal Kombat não era bem visto por muitos pais, o que dificultava que eles levassem e pagassem para seus filhos verem a apresentação. Além disso, principalmente na boa, quantos pais levavam os seus filhos para teatro nos anos 90? Poucas apresentações foram feitas, não há quase registro de existências de shows e os relatos de quem foi não são nada animadores. Diversas apresentações foram canceladas por falta de público e o contrato não foi renovado. No fim, a Midway achou melhor fingir que o Live Action Tour nunca aconteceu, mas isso não quer dizer que não houveram versões ainda mais bizarras de personagens de Mortal Kombat. Olha quem vem em 2º lugar. Mortal Kombat é historicamente controverso de muitas maneiras. Como já contamos aqui no canal nesse vídeo incrível com o próprio BuzzFeed, o governo dos Estados Unidos, com a ajuda da Nintendo, tentou proibir a publicação de jogos que não fossem para criancinhas, exatamente por causa do controverso Mortal Kombat com todo o seu sangue e violência. Essa importante e delicada discussão sobre quem pode jogar videogames, e que poderia simplesmente destruir a indústria dos games para sempre, se estendeu por um longo tempo e no meio disso, o que a Midway fez? Licenciou os direitos de Mortal Kombat para a Hasbro para fazer brinquedos infantis dos violentos lutadores. Não bastando isso, os brinquedos eram muito mal feitos. Olha esse Scorpion gordinho com máscara de Sub-Zero. E o que dizer desse Sub-Zero com orelhas de gato e poncho mexicano roxo? Só faltou o sombreiro. Olha esse Shang Tsung aqui, nem o personagem que está na embalagem parece com o original, quanto mais esse boneco. E esse aqui? Eu sinceramente acredito que se eu não te dissesse que esse é o Liu Kang, você nunca saberia. Bom, pelo menos o Raiden está igualzinho da sola do sapato pra baixo. A pegadinha é que a Hasbro não queria gastar dinheiro e apenas fez algumas pequenas modificações, optou por cima alguns dos bonecos da linha mais básica da série G.I. Joe, conhecida no Brasil como Comandos em Ação. Daí só colocou a logomarca de Mortal Kombat na embalagem e lançou assim mesmo. Por isso ficou tão estranho. A série original de brinquedos de MK não foi bem, somente por serem menores que o padrão do segmento
segmento na época, tendo apenas 10 centímetros. A Hasbro precisou posteriormente refazer toda a linha para melhorá-la e assim poder ser melhor vendida, pois estava difícil. Mas por falar em venda difícil, vamos conhecer o primeiro lugar, o campeão dos erros de MK. Não se esqueça do like se estiver curtindo e vamos para a medalha de ouro. Em primeiro lugar, não poderia ser outro. Quando Mortal Kombat explodiu em popularidade nos anos 90, todo mundo queria lucrar com essa joia também. E naquele momento, uma das principais mídias para os jovens eram os quadrinhos. Só que nem Marvel e nem DC vivia no mercado das HQ. Havia muitos estúdios e nem todos eram realmente bons. Mortal Kombat foi licenciado para um desses. Os quadrinhos de MK feitos pela Malibu Comics entre 1994 e 1995 são icônicos, mas não pelo lado bom. Essa foi a segunda tentativa do estúdio de ilustração. Pouco tempo antes já tinham fracassado com um quadrinho horroroso de Street Fighter e entendiam que Mortal Kombat podia ser a galinha de ovos de ouro. Só que não foi bem assim não. Com MK, o autor mais uma vez ignorou a história dos jogos e tomou várias liberdades criativas, como, por exemplo, Jade e Smoke serem o casal, Baraka ser bonzinho, Sub-Zero original não ter morrido, Goro lutando usando canhão a laser, várias outras coisas bizarras, meu Deus. Outros quadrinhos chegaram a ser vendidos no Brasil através da editora Scala, quem lembra, mas não fizeram muito sucesso aqui. A HQ de Mortal Kombat foi criticada principalmente por seu enredo sem sentido e sua arte irregular, muitas vezes simplesmente mal feita, em várias das suas edições. Houveram diversas trocas de ilustradores durante as edições, mas nada salvava. Após 10 meses, a publicidade foi cancelada pela Malibu Comics devido a baixas vendas. Apesar da péssima repercussão, foi ali que começou uma das coisas mais bizarras que a Midway já lançou, que é o Mortal Kombat Special Forces. Originalmente era uma das séries em quadrinhos da Malibu e tinha esse Jax na capa. Essas HQs são tão ruins que geraram outra coisa também extremamente horrorosa, provavelmente porque merece com sobras o primeiro lugar dessa lista. Tem mais um tópico muito especial que eu retirei da lista, pois ele é tão absurdo que merece um vídeo completo. Então se você quiser ver esse vídeo e mais, deixa um like por favor e se inscreva aqui no canal Segredos dos Games. Lembra do desafio dos 4 vídeos? Experimenta. Muito obrigado por participar, meu grande mestre Speed. Eu acho muito difícil, mas se você que está assistindo ainda não conhece o canal dele, se inscreva logo e saiba tudo sobre Mortal Kombat 12 e muito mais. Eu recomendo de verdade. E se ainda não viu, estou deixando aqui o vídeo com a história impressionante da Nintendo em Mortal Kombat, que quase mudou a história dos videogames. Você já viu? A coletânea de vezes que Street Fighter deu errado vai te fazer sorrir com certeza. Escolha um, vai que gosta. E muito obrigado a você por estar aqui. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!